Deixa eu só aqui. O estudo de hoje, nós estamos estudando o livro Eventos Finais e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 17, que tem como tema as 7 últimas pragas e os ímpios. Esse estudo foi dividido em duas partes, né? As 7 últimas pragas e os ímpios e as 7 últimas pragas e os justos. E hoje, quem vai falar sobre esse assunto para nós é a irmã Janaína Simões. Bom dia, irmã Janaína. Bom dia, irmã. Bom dia, irmão. Seja Estão me bem-vinda. ouvindo? Sim. Bom dia. Seja bem-vinda. E com você a palavra. Bom dia. Amém, irmãos. Desde já, peço em vossos corações que orem para que o Espírito Santo de Deus possa estar em nossas vidas e que o objetivo dessa mensagem, né, a qual iremos estudar hoje, seja alcançado, que é o nosso elevo espiritual. Que Deus em Cristo possa ser nas nossas vidas. Quantos dos irmãos têm Bíblia? Gostaria que os irmãos que não estão com Bíblia pegassem as suas Bíblias, porque eu sempre gosto da participação dos irmãos, né? Em um momento, né, praticamente no final, eu vou estar pedindo que os irmãos possam estar também me auxiliando com as Bíblias. Irmãos, como a irmã Alexandra falou, o que nós vamos estudar hoje são as 7 últimas pragas e os ímpios, né? Capítulo 17 do livro Eventos Finais. E nós sabemos que Deus é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, é um Deus de graça, é um Deus de verdade. Como a irmã Alexandra ministrou ontem o estudo, a porta da graça se fechou, né? Então, todos os casos já estão resolvidos, tanto para a vida eterna, quanto para a morte eterna. Então, aquele que está sujo, suje-se mais ainda, e aquele que está limpo, limpe-se mais ainda. Então, não haverá mais oportunidade, porque Cristo já não está no santuário celestial. Cristo já não está perdoando pecados. Ele se tirou a roupa de sumo sacerdote, agora vestiu a roupa de juiz. Então, os juízos de Deus cairão sobre a terra em forma de 7 taças, que são as pragas, né? A qual nós vamos estudar hoje. 7 flagelos. Então, vou iniciar aqui. Irmãos, não vou pegar toda a parte da leitura, porque é uma leitura extensa, né? Eu peguei alguns pontos aqui, mas os irmãos podem estar fazendo a leitura. Quem não fez ainda pode estar fazendo a leitura deste capítulo. É um capítulo maravilhoso. É algo tão solene para o nosso tempo, que nós precisamos ter esse conhecimento, irmãos. Temos uma verdade tão maravilhosa, uma luz tão grande, né? E nós precisamos estar por dentro dos acontecimentos, de tudo que está acontecendo hoje, né? Das profecias que estão se cumprindo, e não precisamos ter esse entendimento, precisamos ter essa clareza para que nós possamos saber a cronologia dos fatos, dos últimos eventos que estão acontecendo nessa terra. Nós precisamos estar por dentro, porque as coisas estão acontecendo numa velocidade tão grande e tudo que está na palavra de Deus, no laboratório da verdade, está se cumprindo. Então, os filhos de Deus, os salvos, eles vão saber direitinho, irmãos, a cronologia dos fatos. Então, nós precisamos estar por dentro. Precisamos ser exímios estudantes da palavra de Deus. Precisamos aproveitar o tempo de graça que o Senhor nos concede, né? Porque sabemos que quando esse tempo chegar ao fim, não terá mais jeito. E como nós ficaremos? É como se você pegasse, tivesse uma passagem marcada, né, no voo, vamos supor, e ali você tem que chegar 1 hora antes, né, ou 2 para fazer o check-in, e você chega atrasado e seu voo já partiu. Então, não tem mais jeito, você não consegue pegar aquele voo. Então, é da mesma forma, irmãos, precisamos estar preparados, precisamos aproveitar as oportunidades que o Senhor concede diante de nós, para que nós venhamos nos preparar para o tempo que está à nossa frente. Então, eu vou iniciar aqui, como diz, o grande tempo de angústia.
E nós sabemos que as últimas pragas, elas serão derramadas sobre quem? Sobre os ímpios, né? Serão as consequências de não terem obedecido a Deus. E os justos, onde estarão? Os justos, eles estarão protegidos, né? Eles estarão protegidos. Eles passarão pelo tempo de angústia, né? Que diz a angústia de Jacó, vamos estudar ainda, mas só que eles estarão protegidos. Deus estará protegendo os seus filhos. Diz assim, no início: solenes acontecimentos ainda ocorrerão diante de nós. Soará uma trombeta após a outra, uma taça após a outra, será derramada sucessivamente sobre os habitantes da terra. Por que a serva do Senhor fala aqui? Que uma trombeta após a outra e uma taça após a outra. Irmãos, eu não vou me pegar muito neste assunto das trombetas, mas existe um paralelo entre elas, tá? Por quê? A primeira praga cairá sobre quem? Sobre aqueles que têm o sinal da besta, na terra. A segunda praga será nos mares, a terceira nos rios. E nós temos um paralelo ligado aqui às trombetas, que a primeira trombeta também cairá na terra. A segunda no mar, será 1/3 dos mares, e a terceira nos rios, e assim sucessivamente. Então, existe uma ligação entre as trombetas e as pragas, mas isso é algo que os irmãos que quiserem, né, pesquisar, nós precisamos estar por dentro desses assuntos, os irmãos podem estar pesquisando. Logo o mundo será abandonado pelo anjo da misericórdia, e as 7 últimas pragas estão para ser derramadas. Os raios da ira de Deus estão prestes a cair, e quando ele começar a punir os transgressores, não haverá um período de pausa até o fim. Então, quando as pragas começarem a cair, serão uma sucessiva à outra, até o fim, até a libertação do povo de Deus. Quando nós vemos lá no Egito, irmãos, qual era o propósito das pragas no Egito? Das 10 pragas que caíram no Egito? Irmã Alexandra, qual era o propósito das 10 pragas que caíram no Egito? Irmã Alexandra? Oi. O propósito era, primeiro, era glorificar Deus, que ele mostrou o seu poder. E interessante que as pragas, elas foram usadas, eram os deuses que eles adoravam, né? Os deuses que eles adoravam, então Deus usou isso para mostrar para eles que os deuses deles não eram nada. Então a primeira coisa foi quebrantar o coração de todos, mostrando o poder de Deus, através dos próprios deuses deles. Exatamente. E a libertação do povo de Deus. Esse era o propósito também da queda das 10 pragas lá no Egito. E também será o propósito aqui, né? No tempo do fim, será a libertação do povo de Deus. Então, aqui também fala, irmãos, que o anjo da misericórdia, né? O mundo será abandonado pelo anjo da misericórdia. O que é a misericórdia? É a causa de não sermos consumidos. Tudo que nós vemos aqui hoje, irmãos, que nós vemos catástrofes, tsunamis, maremotos, terremotos, os 4 anjos, né, como nós vamos ver aqui para baixo, ainda estão segurando os 4 ventos. Ainda estão. O anjo da misericórdia ainda está segurando. Mas nós sabemos que haverá um tempo que o anjo da misericórdia irá abandonar esse mundo. E nós vamos ver a destruição jamais vista, né? A pena nenhuma, como diz aqui também, será capaz de descrever a destruição que virá sobre esse mundo. Diz assim: as nações em conflito. 4 poderosos anjos, como eu já falei, detêm os poderes da terra até que os servos de Deus sejam selados na fronte. As nações do mundo estão ansiosas por conflitos, mas são refreadas pelos anjos. Quando for removido esse poder moderador, virá um tempo de aflição e angústia. Serão inventados mortíferos artefatos de guerra. Navios com seu carregamento de seres humanos serão sepultados no grande abismo. Todos os que não têm o espírito da verdade se unirão sob a liderança de instrumentalidades satânicas
mas deverão ser mantidos sob controle até que chegue o tempo para a grande batalha do Armagedon. Então, irmãos, tudo que nós vemos aqui, por Satanás, ele já tinha destruído tudo. Já tinha destruído o ser humano, todos os seres humanos. Mas ele é retido por quem? Por Deus. Deus não deixa que ele faça isso. Né? Tudo que nós vemos hoje de mal, o que acontece, é fruto de quem? De Satanás. E Deus diz assim, que esse poder moderador, que modera o inimigo, será o quê? Retirado. Então virá um tempo de aflição e angústia. E onde será que as pessoas elas terão um lado? Ou estarão do lado de Deus, ou estarão do lado do inimigo. Não haverá uma terceira opção. Só há duas opções. Ou estamos do lado de Deus, passando pelo tempo da angústia de Jacó, ou estaremos do lado do inimigo, né, sofrendo as consequências das pragas que serão derramadas. O mundo inteiro se envolve ou envolverá em ruína. Anjos acham-se hoje a refrear os ventos das contendas, para que não sopre antes que o mundo haja sido avisado de sua condenação vindoura. Mas está se formando uma tempestade, prestes a irromper sobre a terra. E quando Deus ordenar a seus anjos que soltem os ventos, haverá uma cena de luta que nenhuma pena poderá descrever. Então, irmãos, quando os anjos soltarem os ventos, guerras irão acontecer. Mas aqui, a palavra de Deus diz, o texto inspirado, diz que os anjos estão refreando as contendas, para que não sopre antes que o mundo tenha sido avisado de sua condenação vindoura. Quando que o mundo vai ser avisado de sua condenação vindoura, irmãos? O derramamento da chuva serôdia, no alto clamor. O alto clamor será dado a toda criatura existente nessa terra. E qual é o nosso prazo, irmãos? Aqueles que não forem batizados pelo Espírito Santo, que não receberem a chuva serôdia, não estarão preparados para o alto clamor. Então, eu imaginava antes, né, que o nosso prazo seria até mais para frente, mas não. Se eu não receber a chuva serôdia, eu não serei capacitada a passar pelo tempo de angústia. Então, nós precisamos, irmãos, estarmos preparados para esse tempo. Essa mensagem precisa ser dada por nós. E como está a nossa vida diante de Deus? Será que hoje nós estamos nos preparando para receber o Espírito Santo, para receber a chuva serôdia? Né, a mensagem que o irmão Pedro falou aqui, né, pregou, diz que aqueles que receberão, eles estarão aqui trabalhando. Será que hoje nós estamos trabalhando para o Senhor? Não será aquele tempo que nós precisamos nos preparar para receber a chuva serôdia. O tempo é hoje. Nós precisamos estar hoje trabalhando para o Senhor. Precisamos estar hoje preparando o caminho da salvação. Precisamos estar iluminando, irmãos, onde quer que nós estejamos. Precisamos ter a presença de Deus, o Espírito Santo na nossa vida. Precisamos irradiar essa luz às pessoas que precisam conhecer essa verdade. Então, o Espírito Santo será derramado sobre esses que não estão de braços cruzados e não estão esquentando o banco da igreja. Esses que estão de pé, esses que não dão trabalho, esses que vão fazer o trabalho para o Senhor, esses que são cooperadores de Deus nessa terra. E oxalá que sejamos nós, irmãos. Ainda nós temos o tempo de graça, né? A porta da graça está aberta. Nós temos os meios de graça, que é a palavra de Deus. Nós temos os anjos, nós temos o Senhor. Nós temos tudo para que possamos receber o Espírito Santo de Deus, a chuva serôdia. Temos todas as oportunidades. Não podemos deixar essa oportunidade passar, porque se ela passar, irmãos, as outras pessoas que serão suscitadas de outras denominações, né, que estão lá vivendo fielmente, né, com aquilo que eles conhecem, tomarão o nosso lugar. E eu jamais me esqueci de uma palavra que eu vi numa lição há muito tempo atrás,
que nós não sejamos andaime. O que é um andaime? Ele fica aqui e a pessoa sobe, né? Que nós não venhamos ser andaimes para outras pessoas. Quem quer ser andaime? Alguém quer ser andaime? Ninguém quer ser. Então, o que nós estamos fazendo para não sermos andaime? E para também não estarmos entregando a nossa coroa para outras pessoas. Então, o tempo é esse de nos preparar para recebermos a chuva serôdia e darmos, assim, o alto clamor. Vamos avisar os seres humanos dessa terra aqui o que vai acontecer. Aí as escolhas serão o quê? Deles. Mas nós sabemos que o número dos perdidos serão muito maior do que os salvos. Os perdidos serão como a areia do mar, irmãos. Mas ninguém vai poder falar que não foi avisado. Todos serão avisados do que irá acontecer. Aí é a escolha de cada um. Como hoje nós temos a escolha também, né? Temos a escolha de servir ou não a Deus, de entregar a nossa vida ou não a Deus, de nos entregarmos genuinamente ao Senhor Jesus. Irmãos, eu vou à frente. A profecia do Salvador relativa aos juízos que deveriam cair sobre Jerusalém há de ter outro cumprimento, do qual aquela terrível desolação não foi senão tênue sombra. Na sorte da cidade escolhida, podemos contemplar a condenação de um mundo que rejeitou a misericórdia de Deus e calcou os pés à sua lei. Então, irmãos, sabemos que Jerusalém ela foi destruída, né? Mas havia um homem. Esse exemplo ele é bem enfático, né? Havia um homem que ficou 7 anos subindo e descendo Jerusalém, avisando, né? Que Jerusalém ia ser destruída. Inclusive, ele também foi destruído, né? E isso é uma reflexão para nós, porque muitas vezes nós estamos falando, eu estou falando aqui, estou pregando e prego para as pessoas, né? Do que vai acontecer, a volta de Jesus, e pode ser que em intermeio ou outro da minha vida, eu venha a me perder. Isso é fato, como nós vemos outras pessoas que pregaram, grandes pessoas, né? Que foram importantíssimas nessa obra e, no fim, se perderam. E como havia um aviso de que Jerusalém seria destruída, nós também sabemos que o mundo será o quê? Destruído, mas aquela terrível desolação não foi senão a tênue sombra do que irá acontecer. Aqueles que calcaram a pés a lei do Senhor. Então, essa profecia vai se cumprir quantas vezes? 2 vezes. Diz assim também, irmãos. Eu vou mais para frente, porque o tempo já está bem avançado. Deus é justo, bem como misericordioso. A glória de Deus é ser misericordioso, cheio de clemência, benignidade, bondade e verdade. Mas a justiça manifestada em punir o pecador é tão verdadeiramente a glória do Senhor como a manifestação da sua misericórdia. Nós sabemos que Deus é amor, Deus é paz, Deus é benignidade, é bondade, mas Deus também é justiça. Cristo é a justiça nossa. Por quê? Porque Deus, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Então, ele dá o tempo para que o pecador venha se arrepender dos seus pecados, mesmo porque ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele não tem prazer. Mas esse mundo de pecado precisa o quê? Ter um fim. O pecado precisa ter um fim, não os pecadores. Porque aqueles que se arrependerem genuinamente a Deus, se arrependerem e entregarem as suas vidas ao Senhor, estarão protegidos, né? Serão salvos. E nós sabemos que existe uma diferença, o juízo direto de Deus e os juízos indiretos, né? Juízo direto de Deus. Um exemplo é o dilúvio. O dilúvio foi um juízo direto de Deus. Sodoma e Gomorra também foi um juízo direto de Deus. Os juízos indiretos é o que Deus permite que Satanás traga sobre a terra, né? Diz assim: o Senhor Deus de Israel executará juízo sobre os deuses deste mundo, como aconteceu
com os deuses do Egito, com fogo e inundações, pragas e terremotos. Ele despojará o mundo, então o seu povo redimido exaltar-lhe-á o nome, tornando-o glorioso na terra. Os que estão vivendo na última parte da história terrestre não se tornarão versados nas lições de Deus? Aquele que tem sido nosso intercessor, que ouve todas as orações e confissões dos penitentes, que é representado com um arco-íris, o símbolo de graça e amor. Por cima da cabeça, em breve cessará sua obra no santuário celestial. A graça e a misericórdia descerão então do trono, e a justiça tomará o seu lugar. Aquele a quem seu povo tem esperado assumirá a função que tem direito, a de juiz supremo. Em toda a Bíblia, Deus é apresentado não somente como ser de misericórdia e benignidade, mas também como Deus rigoroso e imparcial de justiça. Irmãos, eu queria que alguém abrisse rapidinho a Bíblia em Eclesiastes 3:11, por gentileza. Aí, quando encontrar, pode ler. Talvez seja feita a alegação de que um pai amoroso não queira ver seus filhos somente o castigo divino pelo fogo, enquanto tivesse o poder de livrá-lo. Mas Deus, para o bem de seus súditos e para a segurança deles, punirá o transgressor. Deus não atua no mesmo nível que o homem. Alguém pode ler, irmã Alexandra? 3:11. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Amém. Em algumas traduções fala que Deus pôs a eternidade no coração do homem, né? Então o homem não foi feito para ser destruído, irmãos. Não foi feito. Mas infelizmente alguns vão tomar as decisões erradas e serão o quê? Destruídos. E Ezequiel 33:11 diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, né? Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Irmãos, eu quero ler uma outra parte aqui para nós irmos para a parte das pragas rapidamente. O Espírito de Deus usará seus inimigos como instrumentos para punir os que seguiam seus próprios e perniciosos caminhos, pelos quais a verdade de Deus tem sido deturpada, desfigurada e desonrada. O Espírito de Deus, insultado, rejeitado, injuriado, já está se retirando da terra. À medida que o Espírito de Deus for afastado, a cruel obra de Satanás se efetuará em terra e mar. Os ímpios passarão os limites de seu tempo de graça, e o Espírito de Deus, persistentemente resistido, foi por fim retirado. Desabrigados da graça divina, não têm proteção contra o maligno. Então, o Espírito Santo será retirado. Apocalipse 3:20 diz: Eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Mateus 11:28 diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E Hebreus 3:7 diz: E se ouvires a minha voz, não endureçais os vossos corações. Quando endurecemos os nossos corações, como resistimos ao Espírito Santo, quando resistimos a Ele, a transformação que Deus quer para as nossas vidas, nós estamos resistindo, nós estamos pecando contra o Espírito Santo, e haverá um tempo que Ele não estará mais aqui. Haverá o tempo que a porta da graça irá se fechar e todo o caso já estará resolvido, né? Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Eu irei para a parte das pragas, porque a hora está bem avançada, irmãos. É um estudo maravilhoso. Gostaria muito que os irmãos estudassem em suas casas. E também, né, é bom estudarmos na igreja também. De vez em quando, o irmão Givaldo, ele pega a cronologia aqui dos fatos e nós estudamos. A primeira praga, irmãos, saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. E aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobreviveram úlceras malignas e perniciosas. Então, sobre esses homens vieram o quê? Úlceras malignas, aqueles que tinham a marca da besta. O domingo ainda não é a marca da besta. Por quê? Porque ele não foi instituído ainda. Quando ele for instituído e for um ponto de escolha, aí sim ele se tornará o quê?
a marca da besta. E todos aqueles que escolherem o falso sábado, qual é a primeira praga? As pragas virão sobre ele. A primeira são úlceras malignas, que nós podemos também fazer um paralelo quando o inimigo, né, quando Deus permitiu que o inimigo tocasse na segunda parte, na vida de Jó, né, que houve lá feridas na sua pele, que ele coçava com cacos, né? Então, é semelhante a essas feridas, né? A primeira praga, que são úlceras malignas sobre aqueles que têm a marca da besta. Derramou o segundo flagelo. Irmãos, eu estou lendo lá em Apocalipse 16, tá? Os irmãos que quiserem acompanhar. O segundo flagelo. Derramou o segundo a sua taça no mar, e este tornou em sangue como o morto, e morreu todo o ser vivente que havia no mar. Então, a segunda taça foi derramada onde? No mar. O mar se tornou em sangue. Todo o oxigênio do mar acabou e todos os seres viventes que haviam no mar morreram, né? Haveria o quê? Cheiro de podridão, porque todos ali haviam morrido, né? Todos os seres viventes que haviam no mar. Então, a segunda taça foi derramada sobre o mar. O terceiro flagelo. Derramou a terceira taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então, o terceiro flagelo foi derramado onde? Nos rios. O segundo, irmãos, foi no mar, e o terceiro foi nos rios. Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu és que eras o santo, pois julgastes essas coisas, porquanto derramaram sangue de santos e profetas. Também o sangue tens dado a beber, são dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: certamente o Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. Porque, irmãos, na Idade Média havia o quê? O Tribunal da Inquisição. Quantos milhares de mártires foram mortos pela Igreja Católica por não aceitarem os seus dogmas? Então, aqui diz que Deus é justo porque eles beberiam até do sangue, né? Porque eles derramaram sangue dos santos. A quarta praga, irmãos. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado de queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor, e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para andar em glória. Então, a quarta praga foi derramada onde? No sol. O sol se aqueceu, que abrasaram os homens. Na terça-feira passada, nós tivemos o dia mais quente em 20 anos. Imagine aqui, irmãos, nessa praga, que eles serão queimados, mas eles não vão morrer, mas eles serão queimados. E nem se arrependeram para andar em glória. Por que eles não se arrependeram? Porque a porta da graça já estava fechada, o Espírito Santo já tinha sido retirado da terra. E quem que nos convence do pecado, do juízo e da justiça? O Espírito Santo de Deus. Então, eles não vão se arrepender. O quinto flagelo. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo se tornou em trevas, e os homens mordiam a língua por causa da dor que sentiam. O trono da besta é onde? Em Roma. Blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e úlceras que sofriam, e também não se arrependeram. Então, o quinto flagelo será derramado sobre o trono da besta, né? O papado em Roma. O sexto flagelo. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente, do nascimento do sol. Então, irmãos, o sexto flagelo será derramado sobre o rio Eufrates. Todas as pragas, até a quinta, ela é literal. Agora, da sexta para a sétima, é simbólica. O rio Eufrates banhava qual cidade? Babilônia. E Babilônia era uma cidade de antigamente, né, a cidade do ouro, uma cidade super protegida, que tinha muros, grandes muros, era uma cidade fortificada, que jamais ela poderia ser sitiada, né? Porque lá passava por dentro dessa cidade o quê? O rio Eufrates, né? O rio Eufrates banhava essa cidade. E foi por ele mesmo, né, que
Babilônia foi o quê? Derrotada, né? Porque o rei lá entrou, né? Ele desviou o leito do rio, secou o rio e entrou na cidade. E a cidade foi destruída, né? No reinado de quem? Belsazar. Porque Belsazar brincou com quem? Com Deus, né? Mene, mene, tekel, parsim. Então, ele foi entregue na mão dos medos e dos persas. Naquele tempo, Babilônia foi destruída. E nesse tempo aqui também, Babilônia será o quê? Destruída. Então, eu vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos. Da boca do dragão, que é representado por Satanás, espiritismo. Da boca da besta, que é o poder papal. E da boca do falso profeta, que é o protestantismo apostatado. Esses 3 poderes, eles serão o quê? Derrotados, irmãos. Vamos para o 7º flagelo. Eu gostaria muito de explicar mais para os irmãos, mas o tempo é bem curto, então não consigo, irmãos. Teria muita coisa aqui para falar para os irmãos, mas é algo que nós precisamos estudar. Vou enfatizar mais uma vez, precisamos estar alertas no tempo que nós estamos vivendo, irmãos. Precisamos estudar a palavra de Deus. O 7º flagelo. Então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono de Deus, dizendo: feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões. Ocorreu grande terremoto como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande, e a grande cidade se dividiu em 3 partes. E caíram a cidade das nações. Babilônia foi derrotada. E lembrou-se de Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Também desabou o céu sobre os homens. Grande saraiva. Pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto seu flagelo era sobremodo grande. Na 6ª praga, irmãos, sai o decreto de morte para os santos. Mas esse decreto ele não vai ser o quê? Executado. Na 7ª praga, quem volta? Jesus, né? Este terremoto aqui é a voz de Deus. As sepulturas se abrem e aqueles que morreram em Cristo ressuscitam. Então, estamos aqui na 7ª praga e é concernente à volta de Jesus. Então, as pedras caem sobre os homens, cerca de 1 talento, que quer dizer mais ou menos 40 quilos sobre cada homem. Então, nós estamos aqui na volta de Jesus, que também tem ligação com o quê? Com a abertura do 6º selo. Os irmãos que quiserem ler depois lá os selos. E tudo que já se cumpriu, praticamente tudo na abertura do 6º selo, nós estamos nesse período. Só que o céu ainda não se envolveu em pergaminho. E lá fala também que os homens pedirão que as rochas caiam sobre ele para que ele afaste eles da glória daquele que vem. Então, existe essa ligação, irmãos. Tudo na palavra de Deus está amarrado, tudo. Por isso que nós precisamos estudar, precisamos saber a cronologia dos fatos, onde nós estamos na história dessa terra. Que Deus nos capacite para isso e que possamos fazer, nós temos 2 escolhas, salvação e perdição. Porta larga e porta estreita. Larga são muitos que passam por ela. Estreita é o caminho e poucos vão passar por ela. E Deus coloca diante de nós essa escolha: vida ou morte, salvação ou perdição. Essa escolha é feita por quem? Por nós. Será que nós iremos participar desses flagelos? Vamos sofrer, irmãos? Tudo isso que será, os ímpios irão sofrer? Isso está de acordo com a nossa escolha hoje. Hoje nós estaremos protegidos por Jesus. O pão e a água será certo. O Espírito Santo estará conosco. Essa é uma escolha nossa, que possamos escolher a Jesus Cristo, que possamos escolher a vida. Ele ainda fala, eu te aconselho que escolha a vida eterna que está em Cristo Jesus. Vamos escolher, irmãos, a Cristo, para que nós não venhamos ser participantes desses flagelos, como diz a segunda mensagem angélica: sai dela, povo meu, para que não sejais participante dos seus flagelos, das pragas que virão sobre este mundo. Que nós possamos estar de pé naquele grande dia e falarmos: eis o Deus a que nós aguardamos, e Ele nos salvará de tudo aquilo que virá sobre este mundo, juízos, sobre este mundo para destruir pecado e pecador não existem mais. Que
Deus nos abençoe e nos ajude para que nós venhamos fazer esta escolha em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.